Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 10, nós vamos ler a palavra de Deus, Epístola de Romanos capítulo 10, versículo 10 e 17. Romanos capítulo 10, versículo 10 e versículo 17, só esses dois versos. Eu tenho ministrado para vocês nesses dois últimos domingos, contando com hoje, sobre fé. E hoje nós queremos compartilhar, eu quero compartilhar com você sobre esse tema, vivendo pela fé. Domingo que vem eu termino esse tema de vivendo pela fé. E domingo que vem eu quero falar, e eu acho que seria muito importante você estar aqui presente para ouvir. Eu quero falar sobre a fé falsa e a verdadeira. Hoje eu vou falar vivendo sobre a fé, mas eu termino dizendo sobre essa fé falsa e verdadeira no próximo domingo. Não perca essa oportunidade também de ouvir essa palavra que vai te edificar. Ouçamos o que a palavra de Deus diz sobre vivendo pela fé. Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque temos diante de nós a Tua palavra, e a Tua palavra, ela nos revela a Tua vontade. Nesta noite, Espírito Santo, nós te pedimos mais uma vez, que no nome de Jesus o Senhor venha descortinar o nosso coração. Ó Deus, de maneira que nós possamos compreender plenamente a Tua palavra. E eu quero repreender nesta hora também todo o ataque do maligno contra a nossa mente e o nosso coração, querendo roubar esta palavra, distrair a nossa mente, todo espírito de religiosidade que se levanta para impedir que essa palavra chegue ao coração do Teu povo. Nós o repreendemos no mundo espiritual em nome de Jesus. Todo principado, todo dominador deste mundo tenebroso, todo espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Que os céus sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite sejam abertos no nome de Jesus, para que eles recebam uma palavra de fé, de despertamento. No nome de Cristo é que nós oramos, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, irmãs, a fé, ela é a chave para uma vida vitoriosa que agrada a Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós já encontramos inúmeras vezes expressões que nos relatam sobre a fé, dizendo que o justo viverá pela fé, e você encontra mais adiante todo um capítulo de Hebreus, o capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, e Hebreus inclusive chega a mencionar no capítulo 11, que sem fé é impossível você deixar o coração de Deus contente. Você quer deixar Deus contente? Então você precisa ter um coração pleno de fé. Seu coração precisa estar cheio de confiança em Deus e na sua palavra. E você e eu precisamos aprender a exercer a nossa fé em todas as circunstâncias. Não apenas quando o tempo está legal, não apenas quando o sol está brilhando, não apenas quando o vento é favorável. Nós precisamos aprender a exercer a nossa fé em todo o tempo. Quando o negócio está muito feio para o nosso lado, quando os dias estão conspirando contra a nossa vida, nesse momento é que nós temos que exercer também a nossa fé. É que nós precisamos continuar afirmando a nossa confiança plena no Senhor e na sua palavra. Exercer a fé parece algo simples, mas não tem sido para muitas pessoas. É muito fácil falar da fé. O desafiador é você exercer a sua fé. É você colocar em prática a sua fé. É muito fácil você fazer um curso, por exemplo, de teologia, como eu fiz em São Paulo.
É só você estudar. Você sabe onde é que está o problema? O problema está aqui agora, quando eu estou diante de vocês, e que você tem que ter uma palavra que possa alcançar o seu coração, segundo a graça que Deus me concede, a fim de edificar a sua vida. Fazer a faculdade de teologia é moleza, irmão, é só estudar. Agora, subir no altar e ministrar uma palavra que vai gerar no seu coração uma mudança a partir daquilo que o Espírito Santo realiza daqui para lá, é que é a verdade que você precisa exercer fé. Existem algumas posturas que nós precisamos de ter para que a fé entre em operação na minha e na sua vida. Se você e eu não tomarmos algumas posturas, atitudes, a fé nunca vai entrar em operação na minha e na sua vida. E que posturas são essas que nós precisamos ter para que a fé possa entrar em operação na minha e na sua vida? O que é que você e eu precisamos fazer para que a fé possa crescer no nosso coração, para que a fé possa gerar milagres sobrenatural e para que a fé possa sustentar a minha e a sua caminhada? Que posturas são essas que nós temos que ter? Preste atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a fé e a palavra de Deus são inseparáveis. Veja, o verso 17 de Romanos 10 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O processo da fé é o seguinte: Deus fala, mas como é que Deus fala com você? Deus fala pela pregação, pela sua palavra pregada do altar, pela sua palavra, quando você a lê, ela prega para você também lá dentro da sua casa. Deus fala através da sua palavra pregada, e aí você a ouve. Esse é o segundo passo. Primeiro eu prego, depois eu ouço. A fé cresce em meu e em seu coração se essas duas condições forem atendidas. Primeiro, a fé depende de uma palavra liberada de Deus. A fé não nasce no meu e no seu coração da ambição e dos anseios humanos. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir Deus em nosso espírito, em nosso coração. Não basta que Deus fale com você, é necessário que você dê atenção à sua voz no seu interior, no seu coração. Você sabe por que muita gente não consegue viver pela fé? Porque tem muita gente querendo usar muleta para viver. É muito interessante. Eu acredito em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu acredito nos dons espirituais que a palavra de Deus diz. Mas me assusta, no meio do povo de Deus, observar que existe um grupo grande, significativo entre nós, que não consegue mais viver pela fé. A pessoa vive de muleta, ou seja, ela gosta de estar num ambiente onde tem uma profetisa, onde tem um profeta que venha e lhes diga algo da parte de Deus. Eis que te digo, filha minha, eis que te digo, filho meu, pelo amor de Deus, vá depender da palavra de Cristo e deixe de consultar os titios e titias da fé. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em tudo isso, mas eu não creio que essas coisas vão conduzir a minha vida. É por isso que muitas igrejas estão abarrotadas de gente, mas essas pessoas estão vazias no coração, porque elas não aprenderam a depender da palavra, elas não aprenderam a ouvir a voz do Senhor no seu interior e no seu coração. Elas não são capazes de dirigir a sua vida, a sua casa, as suas finanças e a criação dos seus filhos, a não ser que haja algum tipo de revelação para elas. A Bíblia diz que a fé, ela não vem através de uma revelação profética. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é pregada, eu a ouço, eu a recebo no meu interior e ela muda a minha vida, ela fortalece o meu caminhar, ela me faz vencer as lutas, as dificuldades, os problemas da vida. Mas repare o povo. O povo gosta de viver de muletas. Você tem um exemplo na Bíblia extraordinário.
que nós conhecemos sobre esses dois aspectos, quando a pessoa recebe uma palavra de Cristo, e ele a ouve, e ele experimenta algo fantástico da parte de Deus. Está lá no capítulo 14 de Mateus, é o exemplo de Pedro quando ele andou sobre as águas. Não o nosso Pedro aqui da igreja, né? Temos vários Pedros aqui, né? Mas o Pedro, o apóstolo, lá em Mateus 14, do verso 25 em diante, a Bíblia nos diz que naquela noite de tempestade, onde o barquinho deles estava lá no meio do mar da Galileia, Jesus vem ao encontro deles no meio de uma tempestade, um momento difícil. Os discípulos estavam navegando, sei lá, meia-noite, 3 horas da manhã, pelo mar da Galileia. Uma tempestade pegou eles, Jesus descia do monte, estava orando sozinho, e Jesus foi caminhando sobre as águas, e quando eles viram Jesus, aquele vulto no meio do mar, eles ficaram meio assustados, acharam que era assombração, fantasma. E aí Jesus grita lá para eles, dizendo assim: olha, tenham calma, não é assombração, não é mula sem cabeça, não é fantasma, sou eu. E aí Pedro, ele diz assim: se és tu, Senhor, né? Manda-me ir ter contigo. E aí, veja bem, a palavra de Deus nos diz que Jesus libera uma palavra de fé para Pedro, e Jesus disse para ele assim: vem. Veja que primeiro houve a liberação da palavra de Cristo, e Pedro então acatou em seu coração a direção, ele absorveu no seu espírito, no seu interior, aquela palavra de Cristo, e ele teve fé para experimentar o milagre. Para que você e eu possamos ter a nossa vida edificadas, consolidadas na fé, nós precisamos nos mover, viver e andar de acordo com a palavra de Cristo. Não de acordo com uma revelação dada por um profeta, não de acordo com algo que alguém me disse, não, é de acordo com a palavra que eu recebo, é a pregação da fé, é a palavra da fé que me dá no coração confiança para viver, para enfrentar as lutas e superar os problemas. Só depois de receber uma palavra e depois de acolher no seu coração, é que a Bíblia nos diz que Pedro colocou os pés no mar da Galileia e andou sobre as águas. Nós precisamos entender que a fé e a palavra de Deus são insuperáveis, são inseparáveis, e que elas precisam estar presentes na minha e na sua vida, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Preste atenção nisso. O que torna um homem e uma mulher crente em Cristo inabaláveis diante dos problemas da vida? 2 coisas: palavra e oração. A palavra de Deus, quando você a escuta, ouve, seja através da ministração de um altar de uma igreja, ou seja no secreto da sua casa ao ler a Bíblia, e depois quando você ouve a voz de Deus, essas 2 coisas são inseparáveis, elas te tornam um homem forte, uma mulher forte para vencer as dificuldades da vida. Quando alguém não tem esse hábito de considerar a palavra de Deus, de a examinar, meditar nela, e nem de orar e escutar a voz de Deus, essas pessoas ficam muito frágeis. Quando os problemas começam a acontecer, quando há crise no casamento, quando o filho dá problema, quando o emprego é perdido, quando uma situação desagradável acontece, essas pessoas logo começam a perguntar: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, se eu estou buscando a presença dEle? É porque essas pessoas ainda não estão considerando os valores da palavra de Deus. Todos os homens, todas as mulheres que se aproximam de Cristo, eles vivem pela fé, e viver pela fé não significa não ter problemas. Na vida, Jesus disse: tereis muitas realizações, não é verdade? Jesus disse isso. Jesus disse: na vida tereis muitas aflições, mas ele disse: tem de o quê? Bom ânimo. O que te dá bom ânimo, querido? É a palavra de Deus, é quando você a ouve, é quando você a lê, é quando você medita nela, é quando você ora e escuta o Senhor. O pau pode estar quebrando lá fora, mas se dentro do seu coração ele está pleno da palavra de Cristo, e você está ouvindo a voz de Deus, você terá paz,
paz para vencer e superar as dificuldades. Isso quem gera é a fé. Mas para que a fé possa entrar em operação na sua vida, tem que haver palavra e disposição de escutar a voz de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz, esse texto que lemos diz, que a fé exige uma atitude. Repita isso comigo: a minha fé exige de mim uma atitude. Agora dê um toque em quem está do céu, tenha atitude na vida. Isso, cutuca aí para não dormir nessa noite. Tenha atitude na vida, preste atenção. Querido, a fé, ela é uma convicção interior no nosso coração muito grande, mas você precisa entender que a fé não é uma convicção interior passiva. Não, a fé exige e se manifesta através de atitudes. Quando você lê a epístola de Tiago, lá no capítulo 2, no verso 17, o apóstolo Tiago diz o seguinte, que sem obras a fé é morta, ou seja, a fé exige de mim e de você uma atitude. Existe pessoas que nunca tomam atitude quando elas ouvem a ministração da palavra de Deus. Existem pessoas que, apesar de serem ministradas pela palavra de Cristo, elas nunca tomam atitude na vida. Muitas pessoas não conseguem ter êxito porque elas dizem crer em seu coração, mas elas não dão os passos que confirmam aquilo que elas afirmam crer. Falta a elas atitude. Elas não alinham a sua conduta com o que dizem crer. Por exemplo, quando Pedro creu que o Senhor lhe faria andar sobre as águas, conforme eu disse a você aqui, lá em Mateus, no capítulo 14. A Bíblia diz que Pedro, ele tomou uma atitude, ele deu um passo de fé em direção ao mar. Quando Jesus disse vem, Pedro ele tomou uma atitude, ele botou o pé na água, eu vou. Ele teve uma decisão, uma atitude, ele deu um passo de fé em direção ao mar. Se ele não tivesse tomado essa atitude, o milagre nunca teria acontecido na sua vida, ele nunca teria experimentado essa realização. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, foi aquele que quando Jesus estava pregando, um paralítico foi levado por 4 amigos até a presença de Jesus, e o que acontece? A Bíblia diz que aquele homem paralítico foi ajudado por 4 amigos, e quando eles chegaram aonde Jesus estava, na cidade de Cafarnaum, segundo alguns, na casa do apóstolo Pedro, a multidão estava bloqueando o caminho daqueles 4 homens. Se aqueles 4 homens que levaram aquele amigo paralítico não tomassem uma atitude, a fé deles nunca teriam produzido o milagre que nós estamos aqui hoje trazendo à sua memória. E o que aqueles homens fizeram? Eles ficaram passivos. Ah, que pena, meu amigo, nós carregamos você na maca aqui, mas infelizmente, olha, tem uma multidão aqui, não dá para entrar na casa não tem jeito não. Não, irmãos, aqueles 4 amigos que levavam o paralítico, disseram assim, a casa está cheia, o negócio está complicado, mas nós vamos tomar uma atitude, nós viemos aqui e vamos sair com um milagre, nós temos fé, e a nossa fé nos leva a tomar uma atitude. Aqueles camaradas subiram no telhado da casa, arrancaram o telhado da casa, e desceram na maca aquele homem. Ô irmão, hoje as casas têm laje, o cara teria que pegar uma marreta, né? Você imagina, você está na sua casa e pim, marreta. Não, naquele tempo não tinha laje, mas era madeira com adobe, com arrancaram o teto da casa de Pedro, e desceram, e Jesus não parou de pregar. Você tem que entender, Jesus continuou pregando. Eu fico imaginando a poeira que aquilo fez, o cisco que caiu na cabeça de todo mundo. Eu falo, que loucura é essa? Estão acabando com a minha casa, esse povo tem juízo. E os 4 amigos não quiseram saber, eles tinham fé no coração, mas a fé deles teve uma atitude. Eles tiraram o telhado da casa, desceram o homem na maca e colocaram o cidadão diante de Jesus. Irmãos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam essa experiência. E o que é interessante é que quando Jesus viu a atitude de fé daqueles homens, é algo extraordinário. Os evangelhos dizem assim, Jesus viu, olha o que diz, Jesus viu, essa expressão, viu a fé
daqueles homens. Mas como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Jesus viu a fé daqueles homens através das atitudes práticas que eles tiveram. Eles tiveram a atitude de tirar o telhado de uma casa, descer um amigo numa maca. E quando Jesus viu aquilo, Jesus percebeu fé, confiança neles. E sabe o que isso gerou? Aquela atitude de fé daqueles homens gerou, Jesus curou aquele camarada e ele voltou para casa com saúde. Amados, a sua fé em Cristo tem que te levar a tomar atitudes. Atitudes. São as atitudes que mudam a nossa vida. São aquelas atitudes que nós tomamos que muda a nossa história. Atitudes de fé transformam a nossa realidade. A gente tem fé para tanta coisa, né? Menor. Por exemplo, um camarada como eu, que nunca fui tão bonito quanto o meu irmão Ulisses, com esses olhos azuis que encantaram a Rosane, né? É uma coisa impressionante. Eu não sei como é que eu não nasci com olho azul igual o do Ulisses, viu? Mas um dia eu olhei para essa moça aqui, a minha esposa, mulher bonita. Eu não quis nem saber, eu tive uma atitude de fé. Como dizem aí, o não eu já tinha, não é verdade, irmão? O não eu já tinha. Então, cheguei e fui chegando. E cheguei chegando rápido, né? E falei com ela que eu não pedi a minha mulher para namorar. No primeiro dia que eu encontrei com ela, não pedia para namorar, eu pedi ela em casamento, de cara, mas desse jeito que eu estou te falando. Cheguei perto dela e tive uma atitude de fé. Deus me abençoou, a mulher é bonita, crente, e ela não é que aceitou um pedido de casamento no primeiro encontro, e nós vamos fazer agora em fevereiro 28 anos de casado. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? E essa atitude de fé gerou 2 rapazes. Vou fazer 28, cara. Bem, eu não estou errado na data, não. Eu estou ficando sem graça aqui. É 29, bem? É 28. É 28. 28 anos, né? Uma atitude de fé, irmãos. Eu me lembro que quando cheguei aqui, nessa comunidade, eu tomei algumas atitudes de fé. Eu gosto de trazer à memória aquilo que me traz esperança, sabe? Aquilo que Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Me lembro que o dia que cheguei nessa comunidade, nunca vou esquecer, Ulisses me faz questão de lembrar de vez em quando, que eu cheguei azedo. Mas eu cheguei muito azedo, meu irmão. Eu cheguei azedo, tem ele que me recebeu, mas quebrei essa impressão, Ulisses. Melhorou? Obrigado. Eu cheguei azedo aqui, porque eu passava aqui na rodovia e não gostava dessa cidade. Eu passava aqui de férias, vindo de João Monlevade, achava essa cidade feia, horrorosa, e tinha pena do pastor metodista que morava aqui, e eu falava com a minha mulher, eu dou graças a Deus que eu nunca vou morar nesse lugar, que eu nunca vou pisar nessa cidade, olha um lugarzinho feio. Era isso que eu falava. Errou. Errei feio, Heron, errei feio. Muito bem, mas fui mandado para cá. Me lembro que quando cheguei nessa igreja tinha 15 pessoas aqui dentro. Irmãos, eu passei tanto mal, que quem estava aqui, não me lembro quem estava aqui, vocês não viram. Eu nunca tive problema de saúde, mas quando eu subi aqui para pregar no altar, que não era assim, era diferente, eu passei mal, eu tive uma crise de labirintite, porque eu deixei uma igreja cheia de gente, uma igreja feliz, vibrante, e cheguei aqui uma igreja vazia, com pouca gente. Eu, quando subi para pregar aqui, começou a rodar tudo, tive uma crise de labirintite, segurei no púlpito para não cair, respirei fundo, e falei comigo mesmo, mudei, saí de João Monlevade, estou num outro lugar, igreja vazia. Mas aí no culto seguinte, eu já falei assim, eu vou meter o pé nessa parede, eu vou derrubar essa parede, eu vou empurrar isso para lá, vamos crescer a igreja para lá, vamos empurrar para trás e tal. Aí tinha uma pessoa aqui na igreja, que eu fui saber muitos anos depois, que ela me contou, eu não sabia, que ela estava no banco, me ouviu falar isso, ela falou assim, tadinho desse pastor, tantos já tentaram, não conseguiram, não vai conseguir nada aqui.
Aí daqui a pouco nós estávamos derrubando isso aqui, ampliando esse negócio, e foi virando isso uma atitude de fé, irmãos, de fé, de fé. E mudou a história dessa igreja. As atitudes de fé podem mudar a sua história. Você olha para o seu marido, ele não é crente, então você começa a profetizar, uma atitude de fé. Esse homem é um homem santo, esse homem é um homem transformado. Você olha para o seu filho, ele é um filho que tem te dado muitas preocupações, então você começa a profetizar sobre ele. Esse menino é um menino abençoado, esse menino eu vejo ele transformado, eu vejo um caráter novo, eu vejo uma mente nova, eu vejo uma realidade diferente para esse menino. Comece a tomar uma atitude na sua vida, a fim de que você possa experimentar o milagre. Esses homens, esses 4 amigos tomaram atitude, e a atitude gerou a cura do seu amigo querido. A Bíblia diz, a palavra de Deus revela para mim e para você, que a nossa fé exige uma atitude. Tome uma atitude na vida, uma atitude de fé. Em terceiro lugar, a fé exige confissão. Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Preste atenção, as duas coisas, diz a palavra de Deus, se completam, e uma não funciona sem a outra. Ou seja, aquilo que eu acredito no coração, eu preciso confessar com a minha boca. As duas coisas se completam, as duas coisas trazem à realidade milagres e realizações, porque a fé exige confissão. Muitas pessoas acreditam de coração, por exemplo, que Deus fará algo de muito positivo nas suas vidas, mas quando elas abrem a boca para falar, elas só confessam o contrário do que dizem crer no coração. Não tem como então se realizar um milagre, uma mudança. Há um grande poder naquilo que falamos. Nossas palavras têm poder, nossas palavras são decretos. Então a fé exige confissão. Quando falamos algo, devemos falar de acordo com a nossa fé. O Senhor Jesus ensinou que há conquistas que só se tornam realidade quando nós confessamos com a nossa boca. Em Mateus 17:20, por exemplo, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus diz que é preciso ter fé. Jesus diz aqui para mim e para você, que além de ter fé, é preciso que você e eu aprendamos a liberar a confissão da fé. Nós temos que confessar, nós temos que colocar para fora aquilo que cremos, porque quando nós confessamos, então a fé se torna uma realidade, e o milagre se apresenta para mim e para você. Quantas vezes as pessoas esperam uma mudança, uma realização nas suas vidas, e elas nunca experimentam isso. Sabe por quê? Porque quando elas abrem a boca, elas começam a desfazer tudo aquilo que elas dizem crer no coração. Em vez dela abençoar o local, ela amaldiçoa. Em vez dela profetizar tempo de melhora, ela começa então a colocar só impedimento naquela situação. Se você quer ver dias melhores, comece a confessar. Uma das confissões mais extraordinárias que eu particularmente venho fazendo ao longo da minha vida é sobre a vida de vocês aqui, de todos vocês. Aonde quer que alguém me encontre e me pergunta assim: e aí, Robert, como é que está a igreja de Manhã Sul? Eu falei: rapaz, você pensa num povo bom. Aí o cara já olha assim: como é que é? Você pensa num povo bom, você pensa num povo bonito. Você pensa, quando você encontra com algum pastor metodista, pode escrever o que eu estou te dizendo, isso não é nenhuma virtude minha não, está lá na Bíblia, mas eles estão me copiando para todo lado aí.
Quando você assim, essa terra aqui mana leite e mel, foi eu que comecei esse negócio, nunca vi isso na boca de um pastor metodista. Agora na quarta região tem um monte de gente falando. Aí hoje mesmo eu estava vendo, aí eu entrei num lugar aqui, tinha um pastor aí, muito meu amigo, falando, não, porque essa terra mana leite e mel. Eu falei, você aprendeu direitinho comigo, porque ele me ouviu. Eu falei, mas uma sua terra que mana leite e mel. Você pensa num lugar bom, você pensa numa igreja boa, você pensa num povo próspero, abençoado, você pensa num povo vitorioso. Eu pastorei uma igreja vitoriosa. Irmãos, os caras ficam olhando para mim, falam assim, mas na sua igreja não tem problema não? Falo, rapaz, na minha igreja tem um monte de dificuldade, mas eu só abro a boca para profetizar bênção. Eu vou colocar impedimento na sua vida? Eu que sou o sacerdote, conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, assim como o sacerdote avaliar, assim será. Sabe como é que eu te avalio? Eu te avalio como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, com uma família abençoada, com uma casa próspera, com saúde abundante. Eu profetizo isso daqui do altar, e é o que eu espero que aconteça na sua vida, em nome de Jesus. A fé exige confissão. Agora em janeiro completa 19 anos que eu estou no meio de vocês. E você sabe que eu falo de vocês quando eles me perguntam, porque pastor é curioso, gente, tem bicho curioso. Vocês vem cá, como é que é as finanças da sua igreja? Eu falo para eles assim, rapaz, você pensa num povo sobrenatural. Eu fico assustado, tem 19 anos que eu fico assustado com essa igreja, porque tem 19 anos, mês após mês, que Deus faz um milagre para pagar as contas dessa igreja, que é uma coisa fantástica, sobrenatural, sem campanha, sem nenhum tipo de grande produtor de café nessa igreja. Nós já investimos 1.250.000 para ampliar essa igreja e fazer o prédio lá atrás. Isso é só com o seu e o meu dízimo. Isso é sobrenatural, irmãos. A fé exige confissão. Abra a sua boca para abençoar o local que você trabalha. Abre a sua boca para abençoar a sua casa. Abre a sua boca para abençoar o seu marido. Abre a sua boca para abençoar a sua esposa. Semeie fé, declare fé. A Bíblia diz que aquilo que eu acredito no coração eu preciso confessar com a boca. Em quarto lugar, e eu estou terminando, a fé, escute isso, exige perseverança. A fé exige perseverança. É necessário crer, ter fé e continuar crendo, muitas vezes contra as evidências naturais. Você está me escutando? Se você tem fé, você vai precisar perseverar. Você vai precisar perseverar, ainda que muitas vezes contra as evidências naturais. As evidências naturais estão dizendo que não vai dar certo. As evidências naturais que estão te cercando estão apontando que o negócio é desafiador. As evidências naturais que estão à sua frente estão mostrando impossibilidades, mas a fé, ela crê apesar das evidências naturais serem contrárias. Quando as evidências e o tempo agem contra a bênção que você quer, que você espera, que você busca, nós temos que apresentar a virtude da perseverança. As evidências naturais são contrárias, mas você e eu precisamos apresentar na vida a evidência também da perseverança, a virtude da perseverança. Você tem um grande exemplo na Bíblia, Abraão. É um exemplo para mim e para você. Em Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Apesar de muitos anos terem passados, desde que Deus tinha prometido a Abraão um filho, porque ele não podia ter filhos, sua mulher era estéril. A Bíblia diz que os anos foram se passando. As evidências naturais apontavam que ele não seria pai. Ele já estava beirando os 80 anos, a sua mulher já estava muito velha.
Abraão, diz a Bíblia, nunca deixou de crer, e por isso o milagre aconteceu. Querido, a fé não é um pacote fechado para mim e para você. Cada pessoa tem uma medida de fé, e essa medida de fé, ela pode ser acrescentada, fé ainda mais a sua medida de fé pode crescer. Como é que eu sei? Está lá em Romanos, no capítulo 12, verso 3. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Mas a fé pode crescer. Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, é uma das menores sementes, mas quando você planta lá na Palestina, ela pode alcançar até a altura de 2 ou 3 metros, é uma semente pequena, mas ela pode crescer. Cada pessoa tem uma medida de fé, e essa medida deve crescer. Mas há fatores que podem nos levar a um crescimento de fé extraordinário. Eu quero terminar com isso. A fé exige uma medida de perseverança, mas há fatores que são determinantes para que a sua fé cresça. Quais são esses fatores? Eu quero terminar com eles, são rápidos. Primeiro fator é que a fé é edificada, ela cresce pela palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ou seja, quanto mais você ouve, quanto mais você lê a Bíblia, medita nela, na palavra de Deus, mais a sua fé é edificada, mais a sua fé cresce. Essa também é a razão porque a fé de muitas pessoas não cresce, porque elas não leem a Bíblia, elas não ouvem pregação da palavra de Deus. Você viu o que está acontecendo depois da pandemia? Muitos de vocês estão aí deixando de crescer na fé, porque vem num culto, falta 2, vem 2, falta 3, aí a sua fé não cresce, não desenvolve. Ah, pastor, eu encontrei com alguém esses dias, não, hoje encontrei com alguém da minha igreja, e que falou assim: mas querida, eu disse para ela, uma mulher, querida, cadê você? Você não vem mais no culto à noite? Ah, pastor, assim à noite eu estou meio desanimada e tal. Ela passou na bênção, mas eu me lembrei de alguma coisa que eu estou te dizendo aqui, né? Ela anda o dia inteiro na rua, o dia inteiro na rua ela anda, toda semana, de segunda a sábado. Ela encontra com ela na rua o dia inteiro, mas no domingo à noite ela está desanimada de vir na igreja. Você sabe o que vai acontecer? A fé dessa pessoa vai declinar. Sabe o que é declinar? Porque a fé, ela vem por escutar a palavra de Deus, e ela cresce quando você escuta a palavra de Deus. Você acha que eu estou aqui pegando no seu pé para você vir no culto à noite, porque eu gosto de igreja cheia? Não, eu quero que você venha para que a sua fé cresça, para que a sua fé se desenvolva, para que quando você tiver luta, não é, você possa desenvolver o dom da perseverança, porque a perseverança é que vai fazer você alcançar a vitória. Então, aquelas pessoas que não escutam a pregação da palavra de Deus, o resultado é que a fé delas nunca cresce. O segundo fator que faz a fé crescer e ser edificada é pelas nossas experiências. A fé cresce pela experiência. Quanto mais experiência você tem, maior a sua fé vai crescer e se desenvolver. A fé cresce pelas nossas experiências, pelas experiências que nós temos com Deus. Em cada situação que você obtém vitória na sua vida, por exemplo, por mais simples que seja essa vitória que você obteve na sua vida, no seu dia a dia, essa sua vitória, ela te fortalece, porque as experiências de vitória, as experiências que você está tendo, elas fazem a sua fé crescer. Eu vou te dar um exemplo para a gente terminar. Você se lembra daquele rapaz na Bíblia, o Davi? Aquele adolescente, quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, ele fez isso pela fé. E aí, quando ele se oferece para lutar contra aquele gigante no campo de batalha, o pessoal leva o Davi para o rei Saul. O rei Saul olha para esse menino, e quando Saul o questionou, Saul questionou o seu despreparo natural.
Saul falou para ele assim: Davi, você ainda é muito novo, você é um menino jovem, você ainda está assim muito empolgado, e o guerreiro Golias é um gigante experiente, ele já teve em muitas guerras, você ainda é uma pessoa despreparada naturalmente. Sabe o que aconteceu, querido? Davi rebateu muito respeitosamente o argumento do rei Saul com as experiências que ele já havia vivido pela fé. Sabe o que ele disse? Ele disse para Saul o seguinte: olha, eu já matei um leão e já matei um urso com as minhas próprias mãos, e esse camarada que está aí não será diferente. Eu já tenho experiência, Deus já me deu experiência. Eu nunca estive num campo de batalha, mas eu já encarei as barbas de um leão, já vi de perto as garras de um urso, e Deus me deu a vitória, e eu vou para esse campo contra esse gigante, e Deus haverá de me entregá-lo nas minhas mãos. Sabe por que Davi se tornou um campeão, um homem de Deus, um homem extraordinário, segundo o coração do Senhor? Porque ele tinha experiências com Deus. Experiências com Deus fortalecem a sua fé, experiências com Deus tornam você mais ousado, você mais corajoso. É a falta de experiência com Deus que leva a sua fé a ser medíocre. Quando você tem experiência com Deus, querido, você começa a levantar a mão no meio das suas dificuldades e diz assim: tudo é possível ao que crê, e eu creio. Eu vou romper essa situação, eu vou rasgar essa situação, eu vou vencer no meio dessa situação, em nome de Jesus. Nós devemos operar na medida da fé que nós temos, sabendo que diante da nossa fidelidade ao Senhor Jesus, Deus estará nos acrescentando uma porção de fé ainda maior, porque à medida que você obtém vitória, elas te dão experiências com Deus, e essa experiência te faz vencedor em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar então, queridos. Eu quero desafiar você nessa noite a ser um homem e a ser uma mulher também, que viva pela fé e que vença pela fé. A fé não significa dias tranquilos. Viver pela fé significa que ainda que os dias sejam maus, nós vamos perseverar, e a perseverança vai abrir a porta do milagre para mim e para você. Vamos orar então, queridos, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, apresentar, ó Deus, o coração de cada homem, mulher, rapaz e moça, jovem e criança que está aqui nesse santuário ao Senhor. E ó Deus, que o Senhor possa trazer experiências para a vida dos meus irmãos e irmãs, experiências novas com o Senhor, para que a fé deles sejam fortalecidas, para que a fé deles, ó Deus, seja fortalecida na Tua presença, porque uma vez que nós temos experiência com o Senhor, a nossa fé cresce. Uma vez que nós obtemos vitória diante das dificuldades, ó Deus, essa experiência de vitória nos fortalece na Tua presença. Pai, no nome de Jesus, a fé daquele meu irmão e irmã, que está débil, fraca, que está vacilando nessa noite, que o Senhor possa fortalecer no coração do meu irmão e da minha irmã a sua fé, em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de insegurança, toda situação que gera descrédito, nós estamos aqui repreendendo em nome de Jesus. Que a palavra da fé recebida nessa noite, ó Deus, possa gerar fortalecimento, transformação, mudança, libertação na mente, no coração e na alma. E nesse nome, no nome de Jesus, nós estamos nos opondo a todo espírito de religiosidade, a todo espírito de incredulidade que quer roubar essa palavra, que tenta ficar entre o altar e a congregação para impedir que a vida experimente uma transformação. Nós repreendemos no mundo espiritual, ó Deus, todo espírito de religiosidade, de incredulidade, no nome de Jesus. Eles estão proibidos de roubar essa palavra, de paralisar a vida do meu irmão e da minha irmã. Nós os repreendemos no nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar fé no coração de cada homem e mulher que está aqui nesta noite.
Que o Senhor possa renovar, ó Deus, a confiança no Senhor, em nome de Jesus. Que haja ânimo, contentamento, confiança, segurança no Senhor durante esta semana, para a vitória no trabalho, para a vitória dentro de casa diante das dificuldades, para a vitória, Senhor, aonde quer que o teu povo caminhe e ande. Nós os abençoamos em nome de Jesus, com uma vida de crescimento na fé, com uma vida de experiências na fé, na tua presença. Nós ministramos em nome de Jesus uma renovação da fé para os meus irmãos e irmãs. No nome de Jesus é que oramos. Amém.